Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito nosso aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje o ex-prefeito de Niterói, o ex-deputado federal, o ex-ministro, o ex-governador Moreira Franco. Boa noite, governador. Boa noite. É uma alegria muito grande voltar aqui ao seu programa, que já tive o privilégio de vir aqui várias vezes e acompanho para me manter informado sobre as coisas, sobretudo do Rio de Janeiro. Governador, de todos os cargos que o senhor ocupou na vida pública, qual foi aquele que foi mais gratificante para o senhor? O que me deu mais prazer foi Niterói, foi a prefeitura. Porque as pessoas moram na cidade. Então, você ali, você consegue realizar em cima de demandas, em cima de anseios, de sonhos, de esperanças, que são reais, que falam a vida das pessoas. E tem um outro aspecto também, que eu tomei conhecimento dele quando eu ainda fazia sociologia, pesquisa. Sim. E eu estava fazendo para o professor Luciano Martins um estudo de caso sobre a criação da indústria automobilística no Brasil. Sim. E fui entrevistar o presidente Juscelino. E lá a conversa foi andando e ele então me disse que ele que tinha gostado mais era de ter sido prefeito de Belo Horizonte. Aí, evidentemente, eu perguntei por quê. Ele disse, por uma razão muito simples. Prefeito manda. Governador, que ele foi governador de Minas também. Pois é, isso que eu ia perguntar. Governador não manda? Pensa que manda. E presidente da República só dá exemplo. E eu fui prefeito, governador e trabalhei com vários dois presidentes da República. Convivi com quase todos eles, mas trabalhei próximo do. O senhor acha que em Niterói, na prefeitura de Niterói, o senhor conseguia materializar todos os projetos de maneira mais efetiva em favor da população, é isso? Você só cuidava disso. E você você determinava as ações. Não havia intermediação. Então é isso que o Juscelino quis dizer, quando ele disse que o prefeito manda. Porque quando você toma uma decisão de fazer uma determinada obra, ou uma escola, ou uma limpeza em determinado bairro, a melhoria da qualidade de saúde, é o prefeito que toma essa decisão e, às vezes, a população nem sabe quem é o secretário. No governo do Estado, você pensa que manda porque tudo tem que passar pelo secretário, pela estrutura das secretarias, já é uma coisa mais distante. E o presidente da República, segundo o presidente Juscelino, só dá exemplo. Porque esse aí, então... É isso que eu queria perguntar. Se o presidente da República só dá exemplo, que exemplo Bolsonaro está dando para o Brasil na sua avaliação? Olha, eu acho que a primeira coisa, ele não é bobo. Ele entende do que ele está fazendo. Ele entende política. Ele pode não ter uma experiência de administração muito profunda, muito rica. Ele pode não ser um expert em economia, mas de política ele entende, porque ninguém fica 30 anos na Câmara sem Depois aprender. se elege presidente da República, né? Ninguém fica 30 anos sem aprender. Ele sabe como se faz uma eleição. Então, ele é um político que tem um tino eleitoral muito grande e, como conviveu com muitos partidos, ele conhece todos eles e conhece todo mundo ali dentro. E uma outra qualidade que eu acho que a gente tem que ficar atento, porque isso conta muito, não só em política, mas na vida. Sim. Ele não mudou. A realidade que mudou, a conjuntura que mudou. O mundo é que mudou e se aproximou de Bolsonaro. Os valores dele, aquela mania dele, Sim. aquelas idiosincrasias que ele tem. Sim, porque sim, ele sim. continua a mesma coisa. Na Câmara, ele tinha os mesmos adversários, as mesmas brigas, o tempo todo, quase 30 anos, ele só brigava com aquelas pessoas, porque eram pessoas que o temperamento dele colidia.
E o último ponto, eu acho que ele conhece muito aquela estrutura partidária. Ninguém, creio eu, conhece o Centrão mais do que ele. Pois é, mas ele se elegeu sem o Centrão, se elegeu por conta de uma força individual que ele tentou vender, inclusive, uma nova política que não seria uma política de parceria, seria, na verdade, uma política em que não teria uma participação maior dos partidos no governo. Ele dizia que ele ia cumprir o papel dele, o Congresso ia cumprir isoladamente o seu papel, e ambos cumprindo bem o seu papel, teríamos um bom andamento da vida pública nacional. Na prática, isso não está mais acontecendo. Ele já fez um acordo com o Centrão, deu que uma volta atrás na chamada nova política. Como é que você vê esse tipo de... Ele se adaptou à realidade, é isso? Olha, a primeira coisa, eu acho que a política, não existe nova política, velha política. Não existe a boa política ou a má política. Sim. Se você, quer dizer, ninguém no mundo, melhor do que Shakespeare, cuidou da questão e dos conflitos na vida política. De Roma até os contemporâneos dele. Sim. E sempre você ali, você vê que a natureza humana, ela não muda. Ela não muda. O que muda é a tecnologia. Se você lê ou vê o filme do Júlio César, aqueles problemas que o Júlio César viveu são problemas que qualquer presidente da República, qualquer autoridade executiva vive em qualquer tempo. Naquela época, a tecnologia permitia que você só pudesse resolver dando facada no Senado. Hoje tem mais sofisticação. A facada é para as redes sociais. Não, sobretudo o uso do aparato judicial. Quer dizer, hoje a judicialização do processo político é uma coisa veio bárbara. acompanhada da radicalização, quer dizer, houve uma radicalização, uma polarização da política e a judicialização que ocorre não só no Brasil, no mundo todo. Isso. Agora estamos vendo o Trump judicializando Exatamente. o resultado da eleição americana, Exatamente. entrando com ações a todo momento, onde ele vai perdendo, ele quer suspender a apuração, quer dizer, isso é um sintoma de algo muito comum já no Brasil, judicializa tudo. No mundo. Quer dizer, isso aí não é só o Brasil, não, é no mundo. Quer dizer, é o avanço da tecnologia, nada mais sofisticado do que você criar uma coisa que é subjetiva, que é a norma jurídica, é uma formulação subjetiva e que resolve problemas. Então você não acha que a classe política contribui para isso? Porque ela não resolve as questões, os impasses pela política. A própria classe política que judicializa. Quer dizer, ela, ao invés de resolver pela política, evitar ao máximo a judicialização, a classe política estimula esse processo. Claro, eu acho um equívoco, é o que eu estou dizendo, exatamente isso. Então é o seguinte, o Bolsonaro, ele entra em um país que vive essa situação dicotômica, em que você, o próprio político toma a iniciativa de diminuir o próprio poder, cortar, castrar, Sim. Inibir, porque recorre a um outro. E, evidentemente, esse movimento ele expressou através de um discurso em um processo eleitoral. É que até ele não participou tanto, porque teve a facada. E aí ele não participou dos debates, não esteve presente, de nada. Não participou de nada, exatamente. Então é o seguinte, vendeu-se a ideia da nova política, de uma mudança. E ele até formulou, eu vou manter relação com o poder legislativo através das bancadas setoriais. Isso, tentou fazer uma bancada evangélica, ruralista, agronegócio, etc. Mas não funcionou. Mas não funciona porque isso não existe. Não existe. Vai e volta para aquelas práticas que são práticas que foram construídas ao longo de séculos pela experiência humana, que define o que é política. Política é conversa, política é negociação, é entendimento. E ele, que ficou 30 anos na Câmara, rapidamente percebeu que estava entrando numa fria. Perfeito. Eu e vou aí fazer foi buscar o apoio caminho do Centrão. Que é o eu caminho vou natural. fazer um intervalo, governador, mas eu queria saber um pouco sobre a sua avaliação desse
primeiro ano aí de governo Bolsonaro, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista institucional. Voltamos em um minuto com o ex-governador, ex-ministro Moreira Franco. Use máscara. Evite aglomerações. Lave bem as mãos. Mantenha distanciamento. Você já pode voltar a viajar pelo Rio de Janeiro. É só ter consciência. Saiba mais em turismoconscienterj.com.br. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o ex-governador, ex-ministro Moreira Franco. Governador, que tipo de avaliação o senhor faz do governo Bolsonaro, do ponto de vista administrativo? Que tipo de avanço o senhor acha que tem ocorrido no Brasil nos últimos tempos? E também do ponto de vista institucional, quer dizer, que tipo de balanço o senhor faz? Qual é a sua avaliação desses primeiros meses, quase já o primeiro ano do governo Bolsonaro? Não, mais de um ano. Mais de um ano, exato. Um ano. Você está muito Um benevolente. Exatamente. É benevolência eu sua. estou aqui, me perdi no tempo. Qual é a avaliação? Quase 2 anos. Olha, eu creio que é uma coisa desastrosa. Miseravelmente desastrosa. Por quê? Porque nós não temos política econômica. Nós, e não é por causa da pandemia, não. Nós não tínhamos e nunca tivemos política econômica. Os pressupostos são equivocados. Não há uma política econômica que seja consequência de uma opção ideológica liberal, o liberalismo. Isso não existe. A ideologia, ela não é uma ferramenta para os homens fazerem política. A ideologia, ela não dialoga, a ideologia elimina. Não há hipótese de uma corrente ideológica negociar com outra, que seja o contrário. Não existe essa hipótese. Por definição. E a política é negociação, é entendimento, é conversa, se é for acordo. Pela ideologia, significa uma rendição ideológica, o que nenhuma das partes quer fazer. Que não faz, não é que não queira, não faz. Ela gera clima de intolerância, como a gente vê nos Estados Unidos. Sim. Esta postura ideológica, diante de tudo, ela gera a intolerância, a violência, o radicalismo, porque é da natureza da ideologia. E a economia, ela não suporta. Lamentavelmente, a economia no Brasil começou sendo vista e desenhada, as propostas de política econômica, por uma visão estupidamente liberal. Estúpida porque era muito grande e estúpida porque é equivocada. E deu no que deu. Nós estamos numa crise, uma crise econômica muito grave, a situação fiscal se deteriorando com velocidade, o desemprego aumentando numa velocidade enorme, a renda das pessoas diminuindo numa velocidade enorme, e você sem ter nenhuma alternativa clara. O governo não, a equipe econômica, ela não consegue liderar em torno de uma proposta que unifique o país. O Congresso não tem essa capacidade, não é a função dele. Até que ponto, na sua avaliação, a postura pessoal do governo do presidente Bolsonaro contribui para isso? Porque se de um lado ele alimenta Paulo Guedes com as suas políticas mais liberais, de outro ele tem o ministro Braga Neto
com uma política mais nacionalista, o ministro Rogério Marinho, todos eles tentando ter uma visão, com uma postura diferente da postura de Paulo Guedes, e ele fica meio que arbitrando as posições dentro do governo, e em algum momento ele estimula, por exemplo, chegou a lançar um projeto como o Pro Brasil, que até agora não aconteceu, mas que era visivelmente nacionalista, em oposição, que se baseava fundamentalmente em investimento público, em oposição às políticas adotadas e defendidas pelo Paulo Guedes. Porque isso ocorre, do meu ponto de vista, a experiência que eu tenho, isso ocorre porque o governo não tem uma política. O governo Temer, e eu até que coordenei Sim. A elaboração de um projeto, de um programa chamado A Ponte para o Futuro, sim, quando eu era presidente lá da Fundação. Então, o governo que, na verdade, se baseava numa proposta do PMDB, do MDB, né? A Ponte para o Futuro tinha um pouco a ver com o que o PMDB imaginava. O PMDB chegou a fazer um documento mais ou menos nessa linha. Não fui eu que fiz, eu coordenei, mas ele foi fruto, já quando o governo da Dilma já estava com muitas dificuldades de natureza econômica, porque a política econômica adotada, sim, tal matriz, a nova matriz econômica, era totalmente equivocada, sim, totalmente equivocada. Então, eu, que era o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, sim, do PMDB, conversei com dezenas dos melhores economistas do Brasil para fazer um documento que não é um documento com CPF, é com CNPJ. Então, não é autorial, para evitar ciumada. Porque política é isso, você tem, sim, que trabalhar com a necessidade humana, e política é uma atividade humana, sim, que as pessoas querem contribuir, querem ter ali as suas ideias, as suas propostas. Então, o documento, ele juntou o que havia de mais expressivo no pensamento econômico brasileiro. E, quando o Temer assume, tinha esse documento. E esse documento permitiu que nós, no período dele, começássemos a ter ganhos de aumento de emprego, ganhos de diminuição do déficit, ganhos em relação ao dólar, recuperou o crescimento com índices modestos, porque a situação foi a maior crise econômica da história do Brasil até então. E hoje, eles não têm nada. Lamentavelmente não tem, e precisam ter. Governador, a equipe econômica, ela precisa ter uma proposta, unificar essa proposta dentro do governo, para que depois eles possam, com a proposta unificada, ele possa conversar com os outros poderes. Exatamente. Não, eles não conseguem fazer isso. O governo é uma brigalhada enorme. E a função, e o presidente, ele não é, e nunca, ele sempre disse, quer dizer, o posto Ipiranga, não vai no posto Ipiranga, quer dizer, então é o posto Ipiranga que resolve questões dessa natureza. E ele ali agiu até com muita correção, porque ele estava dizendo que não era a área dele. Sim. Acontece que o posto Ipiranga, diferentemente da propaganda que tem na televisão do posto Ipiranga, não vende nada, não tem nada, não tem projeto, não tem proposta. E aí gera esse ambiente de briga. O Bolsonaro, ele é político, ele entende de eleição, ele age em função disso e age comprovadamente com competência. Então, na área dele é permitir que o governo ganhe a eleição. Então, ele nunca quis definir a política econômica, ele quis ganhar a eleição, manter o governo com apoio eleitoral para ter a sua reeleição. Isso é o que ele faz. Agora, não dá para não ter ele como presidente da República, aí já não mais como um agente eleitoral, mas como presidente da República, tem que exigir a definição de uma proposta. Não pode continuar. A situação está se deteriorando numa velocidade absolutamente descontrolada. Absolutamente descontrolada. A pandemia, ela agravou isso. Até que ponto a pandemia é responsável ou as políticas públicas errôneas que são responsáveis? Ela agravou a situação. Se não tivesse a pandemia, esse processo não teria o agravamento.
provocado por ela. Mas seria esse processo: desemprego, queda da renda, queda da produção e, evidentemente, o dólar, ele sim, entra muito em função da pandemia, para desorganizar e criar esse tumulto. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o ex-governador, ex-ministro Moreira Franco. Use máscara. Evite aglomerações. Lave bem as mãos. Mantenha distanciamento. Você já pode voltar a viajar pelo Rio de Janeiro. É só ter consciência. Saiba mais em turismoconscienteRJ.com.br. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos meses, temos falado muito sobre ficar juntinho de quem a gente ama, né? E quem tem um filho internado, esperando por uma doação de leite materno, não vê a hora de levar seu bebê para casa e ficar ainda mais pertinho. Foi graças à doação que eu me recuperei mais rápido, de forma mais saudável e pude crescer assim, bem pertinho da minha família. Doe leite materno. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o ex-governador, ex-ministro Moreira Franco. Governador, uma das políticas públicas adotadas no governo Michel Temer, de maior impacto, de maior debate público, foi a da política de teto de gastos. Veio a pandemia, e na pandemia os economistas mais ortodoxos do mundo todo começaram a dizer que não há outra saída a não ser pelo investimento público. Ou seja, essa política foi posta à prova no momento de dificuldade econômica. Até que ponto ter ocorrido a pandemia mostra que há uma incompatibilidade com esse rigor fiscal e a solução mais adequada para os problemas do país? Não há, quer dizer, rigor fiscal do setor público é igualzinho a rigor fiscal na sua casa e na minha casa. Se você gastar mais do que você ganha, você está lascado. Se eu gastar mais do que eu ganho, estou lascado. E o pior é que ainda deixa para os filhos, para os netos, se a volúpia do gasto for muito alta. Então, isso vale para o setor público. Sim. Então, um dos problemas que nós temos no Brasil é a dificuldade de você conviver com um controle de gasto que seja adequado, que seja realista. Você veja que a política de arroxo fiscal mais severa que nós vivemos foi no primeiro governo Lula. O governo Lula recebeu do governo Fernando Henrique o país numa situação muito ruim, mas muito ruim, em todas as áreas, sobretudo cambial. E ele fez uma política de arroxo nos 4 primeiros anos duríssima, severíssima, que recompôs a capacidade de investimento do Estado. Quer dizer, só no segundo governo é que tem política pública, que tem Minha Casa Minha Vida, ProUni, enfim, todas as políticas, o PAC, todas essas políticas vieram depois, não vieram de cara. Mas quando houve a crise de 2008, ele corretamente, porque o que você disse na pergunta procede, quem gera emprego não é o mercado. O mercado emprega. É diferente. Gera emprego é o poder público com políticas públicas. Com políticas públicas. O mercado E emprega. houve um investimento maciço no mercado interno que aí arrefeceu o impacto da crise de 2008, virando uma marolinha, como ele disse. E aí ele foi embora achando que aqui que dava para você empurrar um pouco mais. E no governo Dilma ela empurrou muito, muito. Sim. Então, eu creio que é fundamental ter o rigor fiscal. No governo Temer, Mas diante de uma situação de crise como a pandemia, o rigor fiscal foi abandonado foi abandonado mundialmente pelos economistas mais ortodoxos. Claro.
Não, eu vou até te dizer o seguinte. Na Ponte para o Futuro, que o teto de gasto foi criado no governo Temer, a primeira providência, a primeira medida provisória do governo foi a criação do programa de parceria de investimento, para gerar emprego. Que já naquela época precisava investir. Você coordenou com o PPI. PPI, para gerar emprego. O objetivo não era resolver o problema do déficit nem do caixa do governo, era gerar emprego, era investimento para gerar emprego. E, imediatamente, depois foi criado o teto de gasto. Estrategicamente, o plano era, criava o teto de gasto, gerava a confiança de que tinha um governo que não ia meter o pé no acelerador, com a reforma da Previdência, que era o grande sorvedouro dos recursos públicos e gerador do déficit é ainda a Previdência. Mas aconteceu, as forças contrárias à reforma da Previdência criaram os problemas contra o presidente Temer. Ele não conseguiu levar e à frente aí, a reforma. Tá entendendo? Acabou, exatamente. Porque se feita a reforma, você criaria a confiança de que aquele governo era um governo que estava disposto a fazer as coisas difíceis e que faria. Então você iria poder retomar a capacidade do governo gastar. Porque o problema do teto de gasto é você não aumentar o gasto corrente, o gasto permanente. Se você tiver um programa de execução de obras definido pelo Congresso, aprovado pelo Congresso, com obras determinadas e coordenadas pelo governo federal, e não para fazer o jogo político eleitoral, mas para gerar emprego, para gerar melhoria de vida, para melhorar a infraestrutura, você pode colocar dinheiro ali dentro, porque aquele dinheiro tem retorno. E não é um gasto permanente, porque tem prazo. E nós íamos fazer isso. Agora, quando você entra ideologicamente... A inclusão de algumas áreas sensíveis, socialmente sensíveis, como saúde, educação, no teto de gastos, não é uma situação perturbadora? Não, porque, ao contrário, ela se definiu um procedimento que aumentou os gastos com saúde e educação. Não diminuiu, não. Aumentou. Agora, a única coisa que a oposição teve para combater o gasto foi na fake news. Dizer que, como o conceito era um conceito amplo, e conceito é sempre amplo, não, vai diminuir o gasto na saúde e educação. E não diminuir, é só você pegar os números. As pessoas querem tal coisa. A ideologia não reflete a realidade. O que reflete a realidade é a aritmética, são os números. Governador, o senhor coordenou o PPI, esse programa de parcerias quantitativa de investimentos, quantitativa privada, e eu queria que o senhor abordasse um pouco, quer dizer, os pontos desse programa que foram diretamente relacionados ao Rio de Janeiro, porque houve muita iniciativa que, de certa maneira, redundou em investimentos aqui no Estado. Quais foram as mais importantes na sua avaliação? Nós somos um Estado que tem o privilégio de Deus nos dar a possibilidade de ter um volume de óleo e gás absolutamente fantástico. E com, no pré-sal, a rentabilidade é a maior rentabilidade do mundo. É a maior rentabilidade do mundo. Eu me lembro que no começo do pré-sal se dizia que não era rentável, que a exploração era absolutamente... Tanto que a Petrobras está abandonando campos. E os postos maduros estão sendo abandonados, por causa disso. Traz um problema para Campos danado. A arrecadação de royalties de petróleo em Campos, em 600 milhões, já foi mais de 1 bilhão. Exatamente. A cidade está vivendo um drama terrível. Porque a rentabilidade do pré-sal é infinitamente superior à rentabilidade dessas áreas maduras. Agora, a Petrobras não deveria ter um compromisso, é óbvio que ela deve satisfação aos seus acionistas, mas ela não deve cumprir um compromisso social um pouco maior, porque a questão dos poços maduros de Campos
está sendo tratada de maneira absolutamente displicente pela Petrobras, que simplesmente abandona aqueles poços em favor dos poços do pré-sal, muito mais rentáveis, mas deixa aquela situação, o agravamento da situação econômica da região norte fluminense. O problema da Petrobras é que ela não quer ser uma empresa brasileira, pública, empresa pública brasileira. Ela quer que o governo brasileiro trabalhe para ela. Aí não dá. Então é o seguinte, se fosse uma empresa privada, ela imediatamente venderia. Ela iria se desfazer do que não está dando retorno esperada. E para que ela possa investir em áreas que dê retorno. Mas ela não, ela impede que isso aqui seja colocado numa velocidade que justifique o esforço e abre e transfere o recurso para outra área. Aí é um prejuízo social brutal. Perfeito. Brutal. E dá. Agora, neste programa de concessão na área de óleo e gás, o Estado foi muito beneficiado, sobretudo Niterói, a área Maricá de Niterói, também. Maricá, toda essa área foi muito beneficiada. Com os novos postos que foram concedidos. Isso. E aumentou muito a arrecadação do royalties daquela região, né? Aí a pandemia está criando um grande problema, porque, evidentemente, no mundo caiu muito o consumo do combustível fóssil, né? Perfeito. E toda a produção de petróleo já não tem mais o mesmo desempenho, não tem mais o mesmo retorno. Tanto que houve até iniciativa no sentido de diminuir a produção para equilibrar o preço. Para equilibrar preço. Mas isso é temporário. Perfeito. Vou fazer um rápido intervalo mais uma vez. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o ex-ministro, ex-governador Moreira Franco. Use máscara. Evite aglomerações. Lave bem as mãos. Mantenha distanciamento. Você já pode voltar a viajar pelo Rio de Janeiro. É só ter consciência. Saiba mais em turismoconscienterj.com.br. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A arte de receber exige estilo e requinte, e você tem tudo isto na Coricasa. Aqui você encontra jogos americanos, guardanapos, argolas e uma variada linha de louças que vão lhe encantar. Acesse coricasa.com.br. Você faz suas escolhas num site com total segurança e recebe seus produtos no conforto da sua casa, via Sedex e embalados com todo cuidado. Coricasa, alternativa para quem sabe receber. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-prefeito de Niterói, como ele gosta de ser chamado, o ex-deputado federal, o ex-governador, o ex-ministro Moreira Franco. Governador, como é que o senhor está vendo essa situação especial e crítica por que passa o Rio de Janeiro no que se refere à questão dos royalties? Foi aprovado em 2012 na Câmara um projeto redistribuindo os royalties entre todos os estados brasileiros, de modo que todos os estados ganhariam um pequeno quinhão, mas o Rio estaria fadado à falência, porque retiraria do Rio e de todos os outros estados produtores, especialmente Espírito Santo e agora São Paulo também, aquilo que lhe é de direito. Muito bem, essa questão iria ser julgada agora, em dezembro, no Supremo Tribunal Federal. Um movimento liderado pelo presidente da Alerj, André Siciliano, e pelo governador Cláudio Castro, fez com que o Supremo fosse sensibilizado e o ministro Fux tirou de pauta esse julgamento de uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia, tornando sem efeito a lei aprovada pelo Congresso que dividia irmãmente entre todos os entes da federação os royalties do petróleo. Da esperança de que haja algum tipo de entendimento, uma conciliação do Centro de Conciliação do próprio Supremo que foi criado. É muito estranha a situação do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro perdeu
lá atrás, é o direito de tributar o ICMS do petróleo na Constituinte de 88, não lhe foi dado esse direito, foi transferida a tributação para o consumo. E agora, um dos argumentos à época lançados para justificar essa mudança foi exatamente que o Rio já teria os royalties. Agora querem suprimir também os royalties do Rio de Janeiro, condenando o Estado à absoluta falência, à insolvência. Que tipo de análise o senhor faz dessa questão que ainda permanece assombrando os governantes do Rio? Olha, eu acho essa questão absolutamente equivocada. É um debate que parte de fundamentos equivocados. E de má fé, inclusive. Não só equivocados, como de má fé. Má fé por quê? Porque na vida, sobretudo no processo legislativo, você trabalha com conceitos. Você, quando vai ter uma lei, você tem que saber qual é o conceito daquele instrumento que você está criando. O royalty não é algo que decorre de um bem público geral. Ele é a capacidade que quem detém o acesso àquela produção ou aquele bem, sim, tem em função de alguém estar explorando, como aquilo está na sua área geopolítica, você paga uma percentagem para explorar aquela área. É um ressarcimento, então. É um ressarcimento. Isso é o royalty. É um pagamento que é feito para exploração de uma área que é situada em um determinado local. Mas aqui a demagogia e o bacharelismo criativo que fica bacharelismo criativo é bom, né? Pois porque querem criar saídas para tudo. Saídas para qualquer hipótese. Eles maqueiam qualquer relação para ter uma saída que seja uma saída tendencialmente demagógica. Então é o seguinte, pega-se um conceito que foi criado em cima deste conceito, por esta razão, e trata aquele recurso como um recurso público, geral, para ser dividido por todo mundo, quando não tem absolutamente nada a ver, a não ser com aqueles que têm naquele momento. Então o royalty, por exemplo, que se tem no Estado do Rio, não poderá ser o mesmo do Espírito Santo, porque o que vai definir a quantidade é a produção que tem na área geopolítica do Estado, definida previamente. Então, esses conceitos foram abandonados em nome de uma ideia de que o petróleo é uma riqueza nacional, portanto deve ser distribuída entre todos os entes da federação. Claro. É uma coisa bárbara isso, é uma demagogia sem limite. Agora, o problema do Estado do Rio de Janeiro é mais grave do que isso. Mas o Rio vive numa permanente insolvência. Tivemos, é muito grave, política e econômica. O Rio é um Estado, quer dizer, mas por que teria sido concebido para ser presidência da República, para ser a sede do governo, portanto toda a sua lógica é essa, ou o senhor acha que há políticas públicas equivocadas que que conduziram a essa degradação econômica como se encontramos hoje? O Rio é a 17ª, embora seja o segundo PIB nacional, é o 17º estado em receita estadual. Pois é, mas o grande problema é o seguinte, o Rio tem 3 decisões que foram tomadas pelo governo federal absolutamente equivocadas, para não dizer irresponsáveis. Quais são? A primeira, a mudança de capital. Sem nenhum tipo de compensação. Quando a Alemanha tirou a capital, teve várias concessões. Mas não é compensação isso, cara. Sim. Você, quando tem, no caso do Rio de Janeiro, desde o Império, Dom João VI não foi se instalar na Bahia, não. Ele passou pela Bahia para ver politicamente como é que as coisas iriam ficar, mandou a família para o Rio de Janeiro, porque a capital já era no Rio de Janeiro. Então, desde essa época, a capital é aqui. Evidentemente, você cria
uma cultura, você cria instrumentos econômicos, você cria relações, você monta toda uma base financeira, de operação financeira, de gestão, pelo fato de ser capital. E aí resolve mudar a capital. Não, tudo bem, resolveu mudar a capital. Esse foi o primeiro erro. Agora, não houve nenhuma compensação, nenhum entendimento, nenhuma responsabilidade do governo federal no processo de mudança de capital. Mudou, está mudado. Uma máquina brutalmente cara ficou aqui. Se não fosse a reforma tributária que pegou logo depois do movimento militar de 64, que permitiu que a Guanabara, que foi criada nessa época, tivesse os dois tributos, o municipal e o estadual. Sim. Então, você conseguiu manter naquele período. Andou mais um pouco. Resolve fazer a fusão. Aí resolve, o critério é o seguinte, não, o Estado de São Paulo é muito forte, precisa de um Estado que combata, ou pelo menos dispute. E faz uma fusão, sem ouvir ninguém, sem perguntar se a população queria, a toque de caixa, junta um Estado que tinha uma tradição de Estado, criado para ser um Estado, e estava com situação econômica já muito débil, que era o antigo Estado do Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro, que foi capital do Império, foi capital de um Estado, da Guanabara, com uma máquina que era o dobro da máquina do antigo Estado do Rio de Janeiro. Toda ela. E, evidentemente, pelo fato de ser capital, todo mundo ganhava muito mais. A começar pelo desembargador. O antigo Estado do Rio tinha 7 desembargadores. Aqui já estava lá na casa dos 60. E os salários muito mais altos. E aí você vai para a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, toda a máquina judiciária com salário alto. E teve que compensar essa história. Agora, qual foi o terceiro ponto? O terceiro ponto foi a impossibilidade do Estado do Rio de Janeiro manter a liderança na questão da política econômica do governo federal, sobretudo no caso de petróleo e energia. Petróleo e energia. Você está entendendo? Quando a Constituição tomou como regra para pagamento do ICMS no destino e não na origem... A única exceção foi petróleo. Mas é claro. Acabou, pô. Quer dizer, mostra quem é o responsável por essa situação. Mostra que a situação não é fruto de política interna, não. É fruto do ambiente econômico, financeiro, nacional, decorrente de política do governo federal. O governo federal é o responsável por isso. Nós estamos encerrando o programa, mas qual é a saída? Só o governo federal pode, na sua avaliação, nos ajudar a sair desse impasse, a sair dessa crise? Claro, ele é o responsável. Ele é o responsável. Ele tem que entender e assumir a responsabilidade. O governo da Alemanha, tanto na origem, quando houve a unificação, o governo alemão, ele tem a capital em vários estados exatamente por causa desse problema. E é isso que tem que ser feito. Perfeito. Não adianta nós ficarmos aqui brigando no interior do estado. Nós temos que nos unir todos para, independente da coloração partidária, sim, para exigir do governo federal pagar, com juros de correção monetária, os desastres que ele promoveu. Perfeito. Governador Moreira Franco, nosso tempo se esgotou, mas foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Eu queria ter mais tempo para continuar, tem outros assuntos que não puderam ser abordados, mas eu espero que o senhor volte em outro momento para a gente dar continuidade a esse bate-papo, que foi excelente e acho que bastante esclarecedor para os nossos telespectadores. Muito obrigado, eu que agradeço. Talvez eu tenha sido muito enfático, né, no caso do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu acho que foi primordial, é essencial. Porque eu entendo perfeitamente. É absolutamente irritante tudo isso que nós estamos vivendo.
e não é uma questão de política interna. É uma questão da natureza da relação do Estado com o governo federal. O governo federal tem sido irresponsável com relação às condições econômicas, financeiras e sociais da população do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui nessa entrevista histórica do ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-governador, foi governador há 34 anos e ex-ministro da Presidência da República. Foi um prazer muito grande conversar com o senhor nessa noite. Muito obrigado a todos que nos acompanharam de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até lá.